Pessoal, de volta. Oi, professor, eu acabei de mandar lá, o pessoal tá na dúvida se tá ou não tá na live, mas já vão entrar. Ah, beleza. Essa tu entrou, né? Eu mandei ali, foi fácil até assim, com o link é mais rápido até. Ah, é. Professor, me dá uma explicaçãozinha aproveitando sobre, tô na dúvida sobre densidade. Diga. Eu achei, tem dois tipos de densidade com duas fórmulas, né, com D maiúsculo e D minúsculo. É isso? Uma é adimensional e a outra é quilograma por metro cúbico, acho. Não. Isso. A quilograma por metro cúbico que você tem é massa específica. Então, a massa específica chama densidade, mas normalmente a gente vai tratar como massa específica por metro cúbico. A relativa é você está comparando algo com a água, por exemplo, entende? Então, eu estou comparando. Sim, que daí a gente usa aquele 9,81, né? Não. Imagine que você está usando líquidos com massa específica diferente. Imagine que você está comparando o óleo e a água. A densidade, a massa específica do óleo é 800, a da água é 1000. Quando você divide a do óleo pela água, dá 0,8. Algo assim. Entendi. E aí, Essa é a dimensional. isso. Aí a do óleo é menos densa que a água. Quer dizer que o óleo Entendi. vai ficar na parte superior e a água na parte inferior, entende? Perfeito. E essa Aí, eu uso como densidade mesmo. essa é a massa específica. Chama É a massa específica. específica para não se atrapalhar. Chama Tá, de perfeito. densidade, Isso que eu né? tava me. Sim, Tá, e sim, sim. daí a densidade é aquela formulinha normal, que daí é quilograma por metro cúbico, é isso? E a massa específica é quilograma por metro cúbico. Quando você multiplica isso vezes a gravidade, é o peso específico. Então, o peso específico é o que você vai tipicamente utilizar quando a gente estiver tratando, quando a gente estiver tratando aí dessa parte do princípio de Stevin, né? Que é, a gente usa o peso específico, como a gente está trabalhando com a água hidráulica, Uhum. a gente vai ter a massa específica da água vezes esse 9,81. Aí, às vezes, já é um valor fixo, né? Se você... Sim, ou umas vezes a gente usa 10, né? Não. A Tem gente vai... um exercício que o senhor tinha colocado como 10, eu acho, só se eu tô confundindo. Foi. Esse exercício foi de teste, né? Mas Ah, tá. se os caras tiveram o trabalho de calcular a aceleração da gravidade como 9,81, a gente vai tender a Não, usar o 9,81, tá. que é o E valor qual dos dois padrão. oficial, então? É a massa específica ou essa densidade? Qual dos dois que é adimensional? A densidade relativa à dimensional. A dimensional, ok, quando você está dividindo duas coisas de mesma dimensão. Você Uhum. massa específica por massa específica. Você está dividindo peso específico por peso específico. Quando você divide isso, as unidades do numerador são iguais às unidades do denominador. Então, elas se cortam, né? Dividindo uma por Perfeito. outra vai dar igual a 1. Então, isso é uma dimensional. Quando você está Tá. fazendo uma relação entre duas variáveis com a mesma unidade, né? Você está obtendo uma dimensional desse jeito aí. Perfeito. Muito obrigada. De boa. Deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo para não estar aparecendo. A apresentação não está aparecendo aí, não, né? Ainda não, professor. Não? Esse negócio hoje resolveu encrencar tudo aqui. Ele tá pequenininho só ali embaixo, na verdade, do seu Mas lado, para mim, pelo menos. clica duas vezes aí na tela, que ele fica grande, né? É porque tá aparecendo o teu nome só, né? Bom, para mim não apareceu. Pessoal, tá aparecendo para vocês? No meu tá aparecendo aqui. Eu acho que tá Na certinho. verdade, está aparecendo a tela do professor e o quadro pequenininho do slide no canto. Pois é. Clica na imagem dele. Quem tu quiser ver, tu clica duas vezes na imagem da pessoa e ela fica grande. Tá bom, obrigada. Valeu. Bom, desculpa aí, pessoal, esse negócio de ficar caindo toda hora. Não sei se vocês estão achando melhor o Teams do que esse Zoom, né? Mas depois a gente vai melhorando aí. Bom, vocês que estão aí, vocês têm alguma dificuldade em entender o que é que está sendo feito aí para calcular essa questão do princípio fundamental da hidrostática, esse teorema de Pascal? O princípio lá fundamental da hidrostática é basicamente peso específico vezes altura, né? Então, quando a gente quiser saber uma pressão dada por uma coluna d'água, uma coluna de um fluido qualquer, a gente só tem que saber a altura. Então, suponha que eu quero a pressão nesse ponto,
Então, e eu tenho esse líquido durante todo esse trecho aqui, né? Se você tem esse líquido, o peso específico desse fluido que a gente tem aqui, vezes essa altura daqui até o ponto que a gente deseja analisar, isso vai estar dando a pressão. Então, aí, esse vai ser uma das, para a gente obter a pressão em determinado ponto, né? Quando a gente estiver tratando manometria, vai ser basicamente a avaliação disso, de peso específico de fluidos vezes a altura da coluna deles. Através dessas multiplicações todas, a gente vai obter lá a pressão de alguns pontos que a gente deseje avaliar. E o princípio, o teorema de Pascal, que a pressão se distribui, né, integralmente lá durante todo o nosso sistema aí, que a gente esteja analisando. E o que eu estava falando aqui é que quando vocês avaliarem, para esse corpo se manter em equilíbrio, se vocês multiplicarem aí 80 vezes 9,81, se vocês fizerem a multiplicação rápida aí, né? 0, 8, 64, vão 6 ali, 80, né? Então, quando vocês multiplicarem tudo aí, tá dando o quê? 80, 804, 804, alguma coisa, né? Só me confirma aí. 700, se eu fosse 10. Me confirma quanto está dando essa multiplicação aí, que eu estou sem a calculadora aqui para fazer, né? Se eu multiplicasse por 784,8. É isso. Tem que dar Isso mesmo, professor. Eu tava dando feio de cabeça aqui, mas estava feia a coisa. Quando vocês estiverem vendo, o F2 dá 49,05. Então, quando vocês pararem para perceber, para manter em equilíbrio é o quê? Os dois em mesma altura aqui, em mesmo nível, você está tendo que aplicar uma força muito menor no êmbolo que você tem menor, né? Por quê? Porque a força que você está sendo aplicada nele, quando você distribui integralmente ali por todo o outro êmbolo de área maior, você vai ter uma maior, como é que se diz? Força distribuindo em diversos pontos dele, né? E, consequentemente, você consegue aí ter esse equilíbrio de algo que tem uma força um pouco maior, apesar de você... Maior área, maior pressão, né, professor? A ideia aqui, ó, é porque a pressão que você está aplicando no ponto menor lá, do êmbolo menor, ela está se distribuindo integralmente por todo o outro. Como o outro tem um diâmetro um pouco maior, então a força que você distribuiu ela veio pequena e você aplicou pequena, ela vai se tornar grande no outro, sabe? Porque vai se distribuir a mesma força em vários pontos. Então, você vai ter, por essa força ser distribuída em todos os outros, por todos os pontos que você estiver avaliando, você vai ter essa força, conseguir equilibrar essa força um pouco maior no outro êmbolo aí, de diâmetro maior. A ideia é um pouco essa, assim, né? A prensa hidráulica vai funcionar mais ou menos assim. Ô, Felipe. Diga. Eu só me confirma os exercícios que nós vamos ter que postar, são esses aí? Alguns desses eu estou fazendo, mas vão ser esses, porque no final eu vou colocar tipo exercício que vocês não fizeram nenhum ainda, né? E esses eu não vou fazer nada e vocês vão ter que entregar igual, mas são baseados nesses aqui que a gente está fazendo. Então, como forma de avaliar, porque desse negócio digital, a única forma que encontramos é essa aí. E às vezes tem que explicar com exercício, né? Eu não encontrei outra forma de fazer, não. Aí talvez eu passe outros exercícios extras também, mas a princípio entrega esses aqui. E eu estou colocando no Moodle lá algo que ele dá uma avaliação um pouco automática, né? Então, se puder fazer o questionário lá no Moodle, melhor ainda. Mas esses aqui eu não vou fazer todos, não. Eu só faço alguns mais interessantes para vocês, o resto vocês fazem aí. Ah, beleza. Essa aqui mesmo eu vou deixar para vocês, mas se tiver dúvida, vocês falam que depois a gente tenta colocar ela, né? Vou pular direto para essa 11 aí. Bom, ele fala aí que nesse elevador mostrado na figura, então vocês têm no carro, o carro no cilindro à esquerda, né? Nessa posição com massa de 900 kg, a mesma ideia aí daquela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Se ele já deu aí a massa do carro vezes a aceleração da gravidade, você já tem a força
que esse carro está exercendo aqui sobre esse cilindro que vocês tenham colocado aí. Bom, a área da seção do cilindro é 2.500 centímetros quadrados. Então, se ele fala lá que é 2.500 centímetros quadrados, vocês já têm a ideia, né? Que aqui, se está em centímetro quadrado, eu converteria para metro quadrado. Então, se vocês querem metro quadrado em cima e centímetro embaixo, né? Vocês vão ter que 1 metro é igual a 100 centímetros, né? Então, você multiplica aí 1 metro vezes 1 metro, dividido por 100 vezes 100, quer dizer que vocês vão dividir isso aí por 10.000, não é isso? 100 vezes 10, você vai ter 1.000, 100 vezes 100, você vai ter 10.000. Vai dar 0,25, se eu não me engano, aí, metros quadrados. Beleza. Então, a massa do pistão desprezível, aceleração 9,81, que é o padrão que a gente vai usar. Na posição D, vocês têm um cilindro de 25 centímetros quadrados, faz a mesma conversão que faz para esse de 2.500 aqui. Você quer fazer aquela conversão com metro quadrado em cima, né? É como se fosse 1 vezes 1 dividido por 100 vezes 100. Então, você vai dividir 25 por 100 e dividir por 100 novamente. E dividir aí por esse valor, vai achar o valor referente a esse diâmetro aí, né? Bom, se o elevador for preenchido com óleo de densidade 900 kg/m³, foi o que Jenny estava falando antes aí. Nesse caso, é a massa específica. Aqui chama de densidade, mas pela unidade, né? Vocês sabem que é a massa específica aqui. 900 kg/m³. E ele pede qual é essa força mínima em Newton que a gente precisa aplicar para manter o sistema da gente aí em equilíbrio. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente tem aquelas relações lá, P1 é igual a P2 mais um peso específico vezes altura. O que ele está relacionando aqui, né? A gente vai estar relacionando essa diferença de nível pelo aquele princípio lá que a gente tem do princípio fundamental da hidrostática. Então, como a gente tem esse acréscimo de pressão devido à implantação, né, desse carro em determinado ponto, a gente faz essa relação. P1 é igual a P2 mais aquele gama vezes H. É isso que está equilibrando aí o sistema de vocês. Bom, quem é P1, né? P1, né, força sobre área. A gente já verificou lá que a pressão nada mais é do que força sobre área. Vocês vão ter um F1 dividido por A1 é igual a um F2 dividido por A2, mais esse acréscimo aqui referente à massa do carro de vocês, né? A gravidade e o nível lá que vocês tenham lançado no sistema. Bom, ao igualar as situações aí, né? Vocês vão ter só colocar os diâmetros deles, no caso. Então, eu acho que ali verifica direito ali o que eu risquei um pouco, né? Tava fazendo isso, dei uma riscadinha. Verifica 900 dividido pela área de 1 é igual a F dividido pela aquela área de 2. Isso aqui provavelmente eu coloquei πd ao quadrado dividido por 4, que era a área de alguns aí. Ao anular deve ter dado algo nesse sentido. Só me confirma se está coerente depois. Eu fiz isso meio rápido, né? E quando fiz tudo isso aí, deu 0 Newton, né? Então, é o que ele está querendo dizer ali para se manter em equilíbrio. Cadê? Para se manter em equilíbrio lá, vocês vão ter que a força que está sendo aplicada é 0. Então, à medida que a gente está aplicando essa força, o sistema se mantém nesse formato aí que foi estabelecido, né? A ideia desse exercício era mostrar essa característica aí. Depois vocês dão uma olhada e confirmam se está tudo certinho. Esse exercício 12 eu não vou fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O resto é só exercício. Eu já estou cansado, vocês devem estar cansados também, né? Eu vou acabar aqui hoje mesmo a aula. Aí depois tentem fazer esses exercícios, porque senão acaba fazendo tudo, né? Se vocês não conseguirem, vocês me avisam que na próxima aula eu retorno o que vocês não tenham conseguido fazer. Mas normalmente é para ser algo bem simples. Só aplicar essas fórmulas que a gente acabou de ver aí para o teorema de Stirling e o de Pascal. E é isso. Na próxima aula a gente se vê aí. Se alguém tiver alguma dúvida aí, fala agora, né? Tem tempo ainda.
Se não, eu estou lá pelo fórum, vocês vão falando lá pelo fórum, caso queiram, né? Alguém quer falar alguma coisa ou deixa direto lá pro fórum? Por enquanto está tranquilo, professor. Eu acredito que, se possível, no início da próxima aula, a gente tirar algumas dúvidas. Eu acho que o pessoal tem tempo daí para desenvolver os exercícios, né? Se não acaba fazendo todos eles e ficar ruim para vocês. É bom vocês testarem aí ele, né? E ver o que consegue fazer. Mas o principal que eu vejo da aula é saber isso. A diferença de pressão, né? Dada pelo aquele princípio fundamental da hidrostática lá. Então, quando eu quero saber a diferença entre dois pontos, é PA menos PB, né? É igual a diferença de altura entre esses dois pontos que eu desejo analisar, vezes a massa específica, vezes a gravidade. Aí, massa específica vezes gravidade, peso específico. Se lembrar essas coisas, já vai matar boa parte dessa parte de hidrostática. E o teorema de Pascal aí, que é essa distribuição integral aí das forças, né? Da nossa pressão aplicada em determinado ponto, ela se distribui integralmente nas paredes e em todos os pontos que a gente tem do nosso fluido, já que ele está num sistema todo conectado, né? Então, é mais esses aspectos. Depois aí vocês decidem. Aí, quem não tiver conseguindo fazer em Excel, vocês têm um grupo agora, né, aí, que vocês criaram. Qualquer coisa, pergunta ao Sidney aí, que parece que sabe muito do negócio. E é isso aí, pessoal. A gente se vê. Qualquer coisa, vocês vão colocando dúvidas e críticas, né? Se tiver algo muito ruim aqui, também estou me adaptando a esse negócio. Então, qualquer coisa, vocês vão me falando. Viu? Beleza, então, professor. Boa noite. Valeu, boa noite aí. Só mais uma pergunta. Diga. Aqueles exercícios que estão no Moodle, eles são até essa parte aqui ou é até a aula passada? Eu coloquei já o dessa aula de hoje. Eu coloquei o da aula de hoje já lá. Aí eu coloquei para quem for pôr em Excel, né? E coloquei um em estilo questionário. Aí, se possível, quem for fazer em Excel, responde o do questionário também. Só para ter registrado, né? Dá um trabalho fazer essas coisas e passei o dia fazendo isso. Acaba que, sei lá, ver se fica bom para vocês aí. Depois vocês vão me passando um retorno, o que fica bom, o que não tá bom. Aí eu tentando melhorar, né? Até a gente... Aquele do questionário é o mesmo exercício o do Excel? É o do Excel, só que eu queria os dois, né? O do questionário é só para ter um registro lá que foi feito. Tá. Vocês façam Excel mesmo para aprimorar, que futuramente vai ajudar muito vocês aí quando estiver trabalhando em alguma empresa. É mais para incentivar mesmo, mas o principal para mim é o Excel. O questionário eu estou colocando mais para vocês testarem e depois ter uma nota referente aos exercícios baseado naquele questionário, né? Mas o principal é o Excel. Tranquilo. Vai ter tipo uma prova, né? Não é uma prova assim, mas eu vou abrir um espaço com umas questões para vocês fazerem e ter que me entregar no intervalo da aula de 3 horas. E aí, se vocês já tiverem tudo programado em Excel, é basicamente substituir os valores, né? Quem fizer sua planilha vai saber. Quem não tiver feito, às vezes não vai saber e aí acaba se prejudicando sem necessidade, né? Mas isso. Beleza, então, pessoal. Vou lá. Até a próxima aí. A gente se fala aí, viu? Alguém vai falar mais alguma coisa ou não? Valeu, então. Vou lá, viu? Tchau aí. Até a próxima.